Pois é, esse Donald Trump está chegando, Joe Biden está saindo da Casa Branca. O vice-presidente, durante os 2 mandatos de Barack Obama, assumiu o governo em janeiro de 2021 e vai embora 4 anos mais tarde, depois de abandonar a disputa pela reeleição. Mas qual é o legado que Joe Biden deixa para os Estados Unidos e para o mundo? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o professor de História Americana na Temple University, da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Oi, Fabrício, muito bom falar com você e também com toda a audiência aqui da PAN. Bom, vamos lá que a gente tem um papo grande aqui pela frente. Inclusive, já queria começar trazendo aqui uma arte que mostra um pouquinho como foram esses 4 anos de governo Biden. A gente trouxe ela aqui no telão para acompanhar aqui uma pequena timeline, vamos dizer assim, desse governo de Joe Biden de 2021 até agora 2025. Muitas medidas no plano econômico. Então, em março de 2021, ele assina o ato do Plano de Resgate Americano. Isso aqui é um pacote de estímulos para a economia, um pacote trilionário de quase 2 trilhões de dólares para a economia americana. Teve em agosto de 2021 a polêmica retirada das tropas americanas lá do Afeganistão, em meio à tomada de poder pelo Talibã. Em novembro, a assinatura do Ato de Investimento em Infraestrutura e Empregos, também outro plano trilionário assinado por Joe Biden. Aí, virando a página, chegando em 2022, a gente tem o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Em junho de 2022, a decisão da Suprema Corte de reverter o caso Roe v. Wade, ou seja, tornar o aborto algo que fugia das mãos do governo federal, o direito ao aborto lá nos Estados Unidos. Em outubro de 2023, mais recentemente, o início da guerra entre Israel e Hamas. E em julho do ano passado, também bem polêmica, a desistência da disputa de Joe Biden pela reeleição lá nos Estados Unidos. Eu queria começar perguntando para você, professor, o seguinte: a gente teve um começo de governo de Joe Biden que foi empolgante até, principalmente em relação a esses atos econômicos. Ele tinha prometido reestruturar a economia dos Estados Unidos, mas o final do governo caminhou para um lado um pouco mais melancólico. Dá para a gente fazer essa análise? O que você acredita que é a imagem que vai ficar do governo de Joe Biden daqui para frente? É verdade, Fabrício. Aliás, é difícil você fazer qualquer prognóstico a respeito de uma presidência de 4 anos de mandato, até porque o momento que nós vivemos hoje é completamente diferente daquele que nós viveremos daqui a 50, 60 anos, mas pelo menos neste momento o Joe Biden sai da presidência dos Estados Unidos com uma popularidade consistentemente baixa e tem também muita relação com aquilo que aconteceu durante a campanha eleitoral. O Donald Trump vence de forma bastante acachapante, digamos assim, comparado com a vitória dele lá em 2016, vencendo em todos os estados pêndulo, por uma razão bastante específica, né, muito mais do que o voto ideológico. O Donald Trump venceu a Kamala Harris exatamente pelo fato da economia ser o ponto principal desta eleição lá em 2024. Em 2024, o tema, né, que era tão caro aos democratas era a questão da defesa da democracia, a questão dos valores, mas a população queria falar sobre a questão do sonho americano, a possibilidade de comprar uma casa, de trocar de carro com facilidade. Foram temas cruciais nessa campanha. O Joe Biden chega no final da sua presidência ainda tentando administrar a questão da economia nos Estados Unidos. Não é à toa que o seu sucessor fala disso como sendo a prioridade fundamental do seu novo mandato. O Joe Biden deixa a presidência também falando bastante a respeito da importância, né, de colocar a ciência como valor fundamental na elaboração de políticas públicas. Não é à toa que, se nós voltarmos lá para 2021, momento em que o mundo ainda vivenciava a pandemia do Covid-19, a importância da utilização da ciência para mobilizar recursos e políticas públicas. Isso foi um fato bastante relevante, não foi à toa que ele também foi eleito por conta disso, mas por mais que tenha defendido a ciência como algo fundamental, não conseguiu administrar a questão econômica, não é à toa que não conseguiu eleger a sua sucessora, a Kamala Harris. Professor, você tocou no ponto da economia, que parece ter sido crucial ali durante o período eleitoral, ano passado, e a gente separou aqui, inclusive, alguns números para comparar entre 2019, 2020 e 2024, o último ano cheio do governo Biden. A gente vai trazer aqui, está inclusive na nossa tela, para quem nos acompanha por imagens. Olha só, a gente separou 2019 porque foi o último ano, digamos assim,
normal do governo de Donald Trump, antes da pandemia. 2020, o último ano cheio do governo Trump, e 2024 agora com Joe Biden. Então, vamos começar aqui pela leitura do desemprego. Em 2019, a taxa de desemprego nos Estados Unidos fechou em 3,7%. Em 2020, 8,1%. Em 2024, com Joe Biden, 4,1%. Se a gente passar para o PIB, em 2019, crescimento de 2,3%, em 2020, queda de 2,2%, e 2024, segundo as expectativas do FMI, crescimento de 2,8%. Agora, o PIB per capita aqui também algumas mudanças, né? 2019, 65,56 mil dólares per capita, em 2020, 64,46 mil, em 2024, 86,6 mil. E aí, fechando essa lista aqui, falando agora de inflação, em 2019, a inflação lá nos Estados Unidos, o preço médio para o consumidor avançou 1,8%, em 2020, 1,2%, em 2024, 3%. Se a gente for olhar como o Biden recebeu o governo de fato, analisando aquele contexto ali da pandemia, os números da economia não vão tão mal assim, né? Embora o índice da inflação tenha chegado a 8% em 2022. Então, o que mais pesou negativamente quando a gente fala de economia, professor? O que o americano mais sentiu nesses últimos 4 anos? Primeiro, Fabrício, é que existe uma questão histórica, uma questão cultural dentro da sociedade americana que não há nenhuma compatibilidade, nenhum costume de se lidar com a questão inflacionária, muito diferente da realidade brasileira, vivida nos anos 80, no princípio dos anos 90. O americano não tem nenhuma familiaridade com inflação. Aliás, o último presidente que precisou lidar com temas inflacionários, principalmente na questão do combustível, foi exatamente o Jimmy Carter, que teve um roteiro bastante similar, por mais que ele tenha tido, né, uma vitória bastante convincente no seu primeiro mandato, chega na sua tentativa de reeleição, ele perde para Ronald Reagan. O Biden, por mais que não tenha sido candidato, acabou não conseguindo eleger a sua sucessora, exatamente por essa questão da inflação, e por mais que o desemprego tenha caído, é necessário pensar também que na cultura americana, por mais que você tenha acesso a empregos, é necessário pensar qual é a qualidade desse emprego, né? Qual é a questão salarial relacionada a esses empregos, o acesso à saúde, por exemplo. Então, por mais que os americanos tenham empregos com mais facilidade, consigam encontrar oportunidades com mais facilidade, o fato é que os salários estão diminuindo, ou seja, por mais que você tenha oportunidade de ter acesso ao emprego, ter acesso à renda, quando você chega ao supermercado, o seu poder de compra é muito menor. E também falando, né, da tradição dos americanos de não lidarem com inflação e não verem o seu poder de compra corroído ao longo de tantas décadas, isso faz com que um presidente que esteja no poder em um momento como esse possa acabar saindo, né, de seu mandato bastante impopular, e é exatamente o que está acontecendo neste momento com Joe Biden, neste momento que ele deixa a Casa Branca e deixa a presidência dos Estados Unidos. Agora, professor, a gente naquela timeline ali mencionou pelo menos 3 pontos do cenário internacional que marcaram bastante o governo Biden. A retirada das tropas do Afeganistão, que, verdade seja dita, foi assinada pelo Donald Trump, o Biden só levou à frente, mas foi considerada muito trágica, né? 13 mortos, soldados americanos na retirada das tropas. A questão entre Rússia e Ucrânia e também, agora mais recentemente, a questão ali no Oriente Médio entre Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, enfim, todos esses atores que a gente falou extensivamente aqui no último ano. O governo Biden demonstrou uma fragilidade no cenário internacional, uma falta de controle do cenário internacional. Ele foi muito questionado sobre isso nas eleições, né? Porque durante o governo Trump não houve nada muito parecido com isso. É verdade, Fabrício. Aliás, esta gestão do Joe Biden, pelo menos quando nós pensamos na questão internacional, ela fica marcada pela sustentação de parcerias tradicionalmente vinculadas aos Estados Unidos, fortalecimento da OTAN, principalmente nesse contexto, né, de fortalecer e trazer recursos militares, recursos financeiros à Ucrânia. Mas, por outro lado, também nós tivemos uma postura presidencial da parte do Joe Biden bastante reativa e pouco ativa ao que acontecia no exterior. E foi exatamente nisso, né, que o Donald Trump atacou durante a campanha, que os Estados Unidos precisavam ser o centro das relações
comerciais, militares, conflitos internacionais, ao invés de simplesmente reagir conforme o avanço da Rússia, por exemplo, ou do Hamas. Os Estados Unidos devem ser mais ativos, coordenando as conversas, coordenando as iniciativas. E é por isso que é necessário dizer que o Joe Biden, ao longo de sua presidência, adotou um estilo presidencial muito mais reativo do que ativo, que é a característica que representa mais o Donald Trump. Agora, professor, antes da gente finalizar aqui, pelo menos temporariamente, a desistência do Joe Biden na busca da reeleição ano passado, ela acabou mais prejudicando a imagem dele ou favorecendo? Porque ele, pelo menos, pode dizer que tentou sair por cima, digamos assim, ao invés de possivelmente ter uma derrota eleitoral para Donald Trump. A primeira reação, pelo menos dos eleitores democratas, foi de um presidente, Joe Biden, que estava desapegado do poder, que percebeu que o seu momento tinha acabado, que não teria possibilidade de vencer a eleição. E é necessário compreender, observar que o curso da história acaba alterando a percepção com relação a acontecimentos. Como a Kamala Harris acabou perdendo a eleição contra o Donald Trump, sem ter chances de vencer em qualquer estado pêndulo, o que pareceu para o eleitor democrata e também para o eleitor americano de uma forma geral, foi que o Joe Biden, por mais que ele tenha dito no início do seu mandato presidencial que seria um presidente de transição depois de vencer o Donald Trump lá em 2020, o que aconteceu foi que, desde o seu primeiro ano de mandato, o Joe Biden já expressava que tinha interesse na reeleição, ou seja, uma contradição àquilo que ele havia dito lá no início da campanha presidencial, no início dos seus discursos como candidato. Ou seja, ele não foi um presidente que facilitou a vinda de novas lideranças. A Kamala Harris sempre esteve bastante apagada nessa gestão do Joe Biden e precisou ser alçada à posição de presidente às pressas. E isso definitivamente afetou os rumos dos democratas na eleição presidencial, ou seja, ele deixa a presidência também com essa lembrança de alguém que prometeu fazer uma transição dentro do partido, não fez e acabou tendo que entregar a presidência nas mãos de um rival presidencial, o Donald Trump.